Salve, gente! Professorado Podcast no ar, professor Vitor Pereira na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, gente, esse é um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Esse é um vídeo para a gente apresentar a segunda temporada do nosso podcast, que vai ao ar em breve aí para vocês. Então vamos conversar sobre algumas novidades, sobre mudanças, como vocês já estão vendo, que tem algo que está mudando, né? E a primeira mudança que eu gostaria de reinformar, que eu já informei várias vezes, é que nessa segunda temporada a professora Thaís não é mais apenas a apresentadora do projeto, e sim sócia junto comigo. Então, boa noite pra gente aqui, Tatá. Seja bem-vinda de novo. Como é que você tá? Muito obrigada, estou muito bem, estou muito feliz de retomarmos esse projeto e estou feliz de agora integrá-lo como sócia. Acho que, não sei se a gente já contou isso para as pessoas, mas quando você teve a ideia do professorado, eu te perguntei, esse é um projeto seu e eu tô fazendo parte, ou esse é um projeto nosso? E aí você falou, o que você acha? E aí eu falei, bom, acho que nesse momento pode ser um projeto seu e eu te ajudo, te apoio e apresento. Mas ao longo da primeira temporada, e acho que a gente vai falar um pouco disso hoje, Sim. Ele também fui gostando dele como um projeto meu, né? Sim. Então, quando a gente conversou de novo pra retomá-lo, e aí você falou, então, gostaria que fosse um projeto nosso, fiquei muito feliz com mais esse convite e tô muito feliz de estar aqui. Massa demais. Eu tô muito feliz por você estar aqui também. Acho que a nossa conversa sempre vai bem e muito feliz de... A gente conversa, né, que a gente é um pouco oposto um do outro. Eu acho que isso é importante também para ter novas ideias pro podcast e para tudo mais. Então, muito feliz. Então, gente, antes da gente começar a pauta que a gente trouxe para conversar com vocês, gostaria só de lembrar como que era o Professorado Podcast, né? Então, o Professorado Podcast foi uma ideia que surgiu em 2021, no meio da pandemia, né? E a gente estava gravando de maneira remota, né? E o que a gente pensava com o Professorado Podcast? Em amplificar a voz dos educadores e educadoras, falar de educação. Os podcasts que eu conhecia na época eram muito técnicos, né? Eram conversas muito técnicas sobre ciclo, sobre, né, encerramento de ciclo e novo ciclo, e era muito pedagogês, vamos dizer assim. E eu queria justamente uma conversa sobre educação com professores e professoras, para esses professores e professoras serem mais ouvidos, né? A Thaís, eu falo que era para dar voz aos professores, a Thaís me corrige, dizendo que não é para dar voz a ninguém, voz todo mundo tem, né? Mas para amplificar, para que mais pessoas conheçam o professorado, né? Então essa foi a ideia de concepção do projeto, né? E em 2022 a gente deu uma sumida, né, Tatá? A gente deu uma sumida em 2022, justamente no meu ponto de vista, eu quero saber o ponto de vista da Tatá também, mas por termos muitos projetos, né? Não projetos, na verdade, trabalho, vamos bem a verdade mesmo, dar aula, eu dou aula em muitos lugares, a Thaís nem tantos lugares assim, mas muitas aulas por semana, faculdade, etc. Então, por falta de tempo e também de organização, porque a gente chegou a conversar sobre voltar em 2022, mas a gente não conseguiu tirar essa ideia do papel em 2022 e, graças a Deus, aí a gente tá conseguindo tirar essa ideia do papel em 2023, de um jeito diferente, né? Pra você, Tatá, por que a gente sumiu na sua concepção? Primeiro eu queria apontar que a gente sumiu mesmo, porque no nosso último episódio a gente disse, a gente volta semana que vem pra fazer um fechamento da temporada. E essa semana que vem nunca aconteceu. Inclusive esse episódio tem a ver um pouco com isso, de apresentar a segunda temporada, mas também de fazer um fechamento que a gente ficou devendo. Sim. Né? Um fechamento que ficou em aberto. Então, sumimos, acho que por outras demandas da vida, e na época a gente tinha muito uma ideia de que a segunda temporada teria uma outra pessoa apresentando com você. Sim. Um outro foco, assim, né? E aí acho que acabou não rolando em 2022 por questões pessoais, por questões profissionais, e sentia muita falta de fazer o professorado, mas também sentia falta desse espaço que a gente criou e que foi alimentado por professores que foram convidados e vieram aqui, de conversar sobre educação e de ouvir professores falando das práticas deles, né? Então, acho que sumimos
por falta de organização e por uma série de outras questões, mas estamos de volta e é isso que importa mais. Com certeza. Acho que esse estar de volta vem muito, né, das coisas que a gente tem ainda para aprender e para falar, né? Acho que na primeira temporada aí, algumas expectativas que eu criei era justamente falar de educação de vários pontos diferentes, né? De várias realidades diferentes. E conseguimos fazer isso bem, mas talvez não tão bem quanto daria para fazer, né? Por exemplo, a gente trouxe... eu e você somos professores de matemática, a gente trouxe o Zico, que é professor de matemática, né? A gente trouxe a Ju, apesar de falar de coisas diferentes, muito matemático, né? Sim. Trouxemos 2 de língua portuguesa e, enfim. Então, acho que diversificar mais, acho que é uma coisa que a gente pode fazer nessa segunda temporada. E também aprender mais, né? Porque diversificando mais, a gente aprende mais. Então, acho que é isso. Acho que diversificar nas áreas, né? Nas disciplinas, especialidade de cada professor. Isso era um ponto que a gente discutia bastante nos bastidores. Mas também nas realidades, né? Então, a gente conseguiu falar na primeira temporada de escola pública, de escola particular. Sim. A gente conseguiu falar de projetos, como, por exemplo, escola, no caso da Carol, né, de competências socioemocionais. Então, sim. A gente conseguiu falar de bastante coisa, mas a educação é muito amplo, né, é muito diverso. Então, tem muito mais para falar, e mesmo dentro dos mesmos temas, outras experiências, outras realidades. Então, é um tema, educação é um tema que não se esgota, né? Sim. E já dá pra saber, vou dar um spoiler pra vocês, a gente acabou de gravar o primeiro episódio da segunda temporada aqui, né? E a gente tem novas coisas pra serem aprendidas aí, e novos projetos e bastante novidade que o convidado ou a convidada, vai ficar no ar aí, que a gente conversou hoje, trouxe, né, pra esse episódio. Então, não deixe de ver a segunda temporada, tá? Fazendo a propaganda já? Não deixa não, porque vai ser muito interessante. Acho que uma coisa que seria legal a gente comentar é que esse espaço aqui que as pessoas estão vendo, né? Sim. A gente não tá gravando cada uma das nossas casas. Sim. Então, estamos juntos aqui, nesse espaço que é um estúdio de fato, grava assim e... Confesso que ele me amedronta um pouquinho, apesar do pessoal ser muito acolhedor. Sim. Mas um dos aprendizados da primeira temporada é que a gente não queria editar vídeo. Sim. Falar um pouquinho sobre isso, porque assim, gente, os vídeos e os áudios da primeira temporada eu que editava, né? E alguns cortes, assim, alguns foi indo muito bem. Só que teve alguns episódios que foi muito difícil pra mim, assim. Não só pela parte de saber fazer, porque eu realmente não sou um mestre das edições, mas também por conta de tempo também, né? E talvez isso também segurou em 2022 a gente, né? De certa forma. Então, eu conheci o Gravacinha aqui, né, pelo meu amigo Rodrigo, e mostrei o projeto do Estúdio Patatá, e não só pela conversa presencial, né, que a gente ainda não tinha decidido se ia ser presencial ou online, mas também porque eles oferecem, e eu nem tô cobrando por essa propaganda, tá bom? Mas eles oferecem cortes também, não só cortes do vídeo, mas corte para TikTok, enfim. Então, foi uma das coisas que a gente pensou bem na hora de puxar essa segunda temporada presencialmente, sabe? Então, agradecimentos aí ao Estúdio Gravacinho, onde estamos agora, né, Tatá? Sim. E é legal a conversa presencial, assim, a gente tava, antes de vir pra cá hoje, a gente tava meio inseguro de como que ia fluir e tal, mas o nosso maior medo agora é o tempo, né? Sim, com a conversa presencial, gente, ela vai que vai. Mas é isso. E, bom, Tatá, tem algumas perguntas pra você aqui da nossa pauta, mas acho que uma que eu queria, né, que você falasse, que eu falei já um pouco, mas que quais eram suas expectativas da primeira temporada, né? E acho que já pode emendar quais são as suas expectativas para a segunda temporada. Eu acho que na primeira temporada, muito no lugar do que você disse de os podcasts na área de educação serem muito técnicos, né? Era que a gente criasse um espaço
nas suas palavras, trocação de ideias, né? Para que a gente pudesse conversar com professores. E eu não tinha grandes expectativas no sentido, nossa, o podcast vai ser muito divulgado, ou vai chegar em várias pessoas. Mas se chegasse em alguns professores ou em algumas pessoas interessadas pela área de educação, já estava valendo muito para mim, assim. Sim. E a experiência de fazer, né? A experiência de conversar e ter a oportunidade de conversar com gente bacana, gente que trabalha na mesma direção que a gente, assim, para tornar a educação de qualidade e com acesso para maior quantidade de pessoas que a gente conseguir, né? E foi isso. E eu acho que boa parte dessa expectativa aconteceu mesmo. As nossas conversas foram muito boas na primeira temporada. E algumas pessoas eu já conhecia, outras pessoas conheci por causa do podcast e vice-versa, né? Aconteceu o mesmo com você. Sim. Então, acho que foi uma grande experiência pra gente. E a gente conversou isso no nosso piloto, né? Um medo muito grande de, eu não sou apresentadora, né? Que eu tô me metendo a fazer uma coisa que eu não sei fazer. E não é sobre isso, né? Falei isso no piloto e continuo falando. Não é sobre isso. Não é sobre ser ou não apresentadora. É sobre a gente poder ter espaços de troca, né? E então, para essa segunda temporada, acho que uma expectativa é que esse continue sendo um espaço de troca. Sim. Que a gente continue aprendendo uns com os outros. Mas agora, eu gostaria que isso chegasse a mais pessoas. Então, quando a gente decidiu criar um Instagram e começar a divulgação da segunda temporada puxando a primeira, é porque tem conteúdos legais na primeira, coisas preciosas que seriam importantes de serem compartilhadas, mas porque a gente acredita muito que essa segunda temporada tem mais ainda pra contribuir. Mais ainda, tanto pra gente, quanto pra quem puder ouvir, né? Sim. Pra você, assim, o que você tem de expectativa pra agora? Então, a minha expectativa é basicamente a mesma, assim, né? Eu fico muito feliz porque, na minha visão, a gente tá profissionalizando mais, sabe? E isso tem acontecido. Como eu sou criador de conteúdo também pra internet, eu vejo que não dá pra tratar só como um hobby, sabe? Porque no meu ponto de vista, né, pra mim. Então eu tenho meu trabalho, né, fixo, dou aula e tal, mas eu gostaria de tratar as minhas coisas nas redes sociais, nas mídias sociais, falando assim, eu gostaria de tratar com mais seriedade, né? Tanto é que no meu canal pessoal eu tenho lá um pessoal que me ajuda agora, tem a Carla me ajudando, tem o Vitor também, que é meu editor e tal. E também, agora que pro professorado também eu vejo que a gente, não só pelo espaço, mas a gente tem profissionalizado mais, e isso me deixa feliz, assim, né? Gostaria também de chegar em mais gente, eu acho que isso é importante para aprender mais coisas, né? A gente aprendeu muito, eu aprendi muito na primeira temporada, principalmente com as pessoas que eu não conhecia, né? Com a Elaine, com a Érica também, que eu já conhecia, mas não sabia a fundo do trabalho dela, né? Então isso me fez aprender muito, né? Com a Raquel também, nossa, o episódio da Raquel, se eu não me engano, é o mais assistido também, é muito bom. Para dar uma noção de futuro na ciência, né? No doutorado e tal. Muito massa. E você, Tata, tipo assim, a primeira temporada a gente aprendeu muita coisa, como eu falei, já listei algumas, né? O que você acha da primeira temporada que foi mais... Não mais, né? Mas o que você traz aí da primeira temporada? Pra gente parar de falar da primeira, com muito respeito, e começarmos a falar da segunda. Eu acho que de pontos de melhoria a gente já comentou algumas coisas, né? Da diversidade, né? De áreas e tudo mais. Mas de pontos positivos, assim, de aprendizados... conversar sobre de educação de diferentes perspectivas, né? Então, você falou agora da Raquel, que a gente falou um pouco do doutorado, né? De cursar o doutorado no exterior, da carreira acadêmica. Então, isso é um campo da educação. Sim. A Elaine falou bastante da produção dos slams, das escolas públicas. Essa é uma outra perspectiva da educação. A Júlia, né, a matemaníaca, falou da divulgação científica. É um outro ponto. É outro ponto. Então, acho que isso foi muito bom, assim. E acho que sempre que a gente falar de educação, é importante lembrar que tudo isso é educação. Sim. Né?
Agora, um desafio que eu acho que sempre a gente preza por ele é que nem tudo que é falado a gente precisa concordar, né? A gente não precisa concordar com as pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas e ter pontos de vista e construir os nossos próprios pontos de vista a partir do que elas estão dizendo. Então, não me ocorre nada agora muito específico, mas com certeza das pessoas que passaram por aqui na primeira temporada, nem tudo a gente concordou, nem tudo encaixava com a minha visão de mundo, com a sua visão de mundo, né? Nem a gente concorda entre a gente. Tá tudo bem. Então... Eu discordo de tudo que o Zico falou, por exemplo. Nem lembro, mas discordo de tudo que ele falou. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, menos a questão da básica lição e produto. Desculpa. Essa eu concordo. Não precisava falar sobre isso. Não, tudo bem. Mas enfim, eu acho que discordar é bem-vindo. E acho que a gente... sobretudo no tempo em que a gente vive, em que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo todo tempo. Sim. Lembrar que não, eu não preciso ter uma opinião sobre algo que eu não sei. E eu posso ouvir, e eu posso aprender com o que eu tô ouvindo, e não necessariamente concordar, mas aprender. Massa. É isso. Bom, gente, e pra gente, acho que ir finalizando algumas coisas, né? Porque a gente vai ter o Perguntas Rápidas ainda nesse episódio bem mais curtinho do que geralmente é. Mas é só pra gente reviver um pouco, relembrar um pouco, né? Os episódios que a gente tinha. Então, pra gente chegar lá, né? Antes de eu falar o que vai mudar no formato, o que não vai mudar, queria só relembrar o nome das pessoas que tiveram com a gente nos primeiros episódios, tá? Na primeira temporada, o episódio 1 é com o professor Zico Neri, tá? O nome dele é Leandro. A Thaís chama ele de Leandro, mas ninguém chama ele de Leandro, tá? O Zico, ele é professor da rede privada de São Paulo, professor de matemática, meu amigo de infância, certo? E também conhece a Thaís, a gente trabalhou junto durante alguns anos, e foi um episódio muito massa, que a gente falou bastante de matemática, né? A gente falou bastante de educação também. E a gente falou principalmente a gente falou bastante dessa mística que tem em cima da matemática também, que falamos junto com a Júlia, né? O episódio 2 foi com a Carol Achuti. A Carol Achuti é professora do Descomplica, né? Ela foi professora também de várias escolas particulares, né? Na época, eu não sei se ela continua, mas na época ela tinha a Novige, que era uma escola, né? Formação de competências socioemocionais. Isso. E a Carol também conversou com a gente aí. Terceiro episódio, quem foi? Foi da Raquel? Foi da Raquel ou foi da Júlia? Foi da Raquel, não foi? Acho que a Júlia é o 4. Acho que é o da Raquel. É o da Raquel? Acho que sim. Então é o da Raquel. Se não for o 3, é o 4, tá bom, gente? A gente não pesquisou muito, não. A gente, no caso eu, a Thaís sim, mas enfim. O terceiro episódio foi da Raquel, né? Da professora Raquel Malta. Hoje em dia não atua mais na área da educação, dando aula, né? Mas foi pra área científica. Raquel formada em física. E não só formada, assim, bastante formada em física, tá? Que ela fez mestrado e doutorado no programa Sanduíche, né? Então ela fez uma parte do doutorado dela na Alemanha. Eu não sei, sinceramente, se ela já concluiu, mas eu sei que uma parte do doutorado dela foi na Alemanha. Eu acho que sim. Ela concluiu? Eu acho. Então, Raquel, se você estiver ouvindo a gente, por favor, fale. Ela é doutora com menos de 30 anos. Isso me irrita muito, assim, muito, muito. Mas enfim, voltando. O episódio 4 ou 3, não lembro, mas é da Júlia, da Matemaníaca, né? A Júlia, ela tem uma carreira também nas mídias sociais, mas principalmente na parte científica da coisa também, né? De estudo científico, ela é mestranda, né, em matemática. Parabéns, Júlia. Conseguiu, né, pelo IMPA. E ela, né, eu agradeço no episódio, ela é a principal, uma das principais responsáveis por eu entrar no meio digital também, com o podcast e com as aulas no meu canal e tudo mais. Então, meu agradecimento de novo a Júlia Matemaníaca. Episódio 5 foi a Elaine. A Elaine é amiga da Thaís, né? Na mesma escola que a Thaís, professora de língua portuguesa, né? É a escola que eu tava na época, né? Ah, você saiu daquela... você saiu daquela escola. Elaine, professora de língua portuguesa, preta, periférica, produtora de slam, diretora, não sei se acho que é coordenadora. Acho que é coordenadora. Coordenadora da Uniafro, tá bom? Inclusive, nos organizamos juntos aí, em alguns momentos, e foi um papo, assim,
com todo respeito aos outros, foi um papo muito, muito importante para mim, tanto na parte da educação pública, quanto da parte dos slams, quanto da parte da cultura preta e tudo mais. Então, me marcou muito esse episódio, eu tava ouvindo ele esses dias no metrô. E o sexto e último, da professora Érica, também, que é professora de biologia, professora da rede particular e pública ali da parte de Santo André. Eu já conheci a Érica, ela foi mãe de uma aluna nossa, né, da Duda. Foi mãe, não, é mãe da Duda. Foi mãe é demais. Ela é mãe da Duda. E também foi uma conversa, assim, absurdamente importante para mim. A Érica me trouxe várias perspectivas aí e de como né, o contraste de pisar na sala de aula pública e particular. E a Elaine e a Érica também trouxeram muito do que a gente até conversou sobre a educação pública ser vista como ruim, né? Tem muito paradigma ruim em cima da educação pública. Então elas vieram para ir de contra isso, né? Vamos dizer. Eu achei legal ouvir você apresentando os convidados, porque quem faz a apresentação, quem escreve a apresentação sou eu, né? Uhum. Mas é legal ter esse retrospecto de como foi apresentar os convidados depois que já foi, né? Sim. Depois do episódio feito. E como é que foi a experiência de cada episódio. Principalmente pra você, mas eu compartilho muito das suas visões também. Massa. E o que muda no formato, gente? Na verdade, no formato do podcast não muda muita coisa. Na verdade, não muda nada, né? O que muda é a estrutura, né? Como a gente já falou, vai ser presencial, vai ser aqui no Gravacim, vai ser aqui no estúdio. A gente vai ter na segunda temporada 6 episódios, por enquanto, né? A gente pensou em 6 episódios. Mas a estrutura, a apresentação, a conversa, ela segue da mesma maneira. Inclusive, teremos as perguntas rápidas, que é o outro quadro do podcast também. Então, na estrutura da conversa, pouca coisa mudou. O que mudou mais foi a estrutura física mesmo do local. Né, Tatá? E a questão da profissionalização, como você falou. Sim. Uma coisa que a gente adianta é que estamos abertos para financiamentos, para apoios, porque agora que isso tem se tornado mais profissional, a gente vai precisar também desse suporte financeiro, né? Então, no momento em que esse episódio apêndice introdutório da segunda temporada vai ao ar, provavelmente a gente já começou essa divulgação no Instagram, mas seguimos e já fica o pedido aqui de apoio para quem puder, né? Com certeza. Então, gente, Deixa eu acrescentar a mesma coisa? Claro. Temos canecas. Temos canecas. Agora temos canecas. Brindezinho. Brindezinho. E a gente tem... Victor, não pode, bebe. Quase. E a gente precisa bastante aí da ajuda de vocês, tá bom? Nas campanhas, marcas e empresas também que gostariam de patrocinar a gente, podemos conversar, certo? Só se vocês forem legais. É importante dizer, né? Empresa geralmente é mais difícil. Mas enfim, é isso. E acredito que seja isso, né, Tatá? Eu quero só destacar o que a gente... Não expectativas da temporada, mas o que a gente espera de novo, assim, né? Pra esse novo momento. Sim. Uma das coisas que eu tenho dito, sobretudo pro pessoal da Twitch, que é com quem eu tenho conversado mais sobre o projeto, é que... Acredito que uma das razões de ser importante a gente falar de educação é porque a gente não valoriza aquilo que a gente não conhece. Sim. Quando a gente fala de valorização da educação, isso passa por conhecer a educação. Sim. Né? E se a gente só conhece porque a gente vê o que passa na televisão, os recortes que qualquer mídia faça, isso não é conhecer de verdade. A gente conhece a educação quando a gente conversa com quem tá fazendo educação, com quem tá lá na sala de aula, vivendo, produzindo, planejando, pensando, experienciando sobretudo. Então, uma das coisas pelas quais me faz gostar tanto desse projeto e que eu acredito que faz sentido fazê-lo é que a gente fala muito em valorizar o professor, valorizar a escola, e a gente vai valorizar aquilo que a gente para ouvir, para conhecer, para saber, para pensar de um outro jeito. E esse podcast tem a intenção de ser um espaço para isso. Sim. Importante falar, tá, gente? Já falei isso em outros episódios e vou falar até o fim, tá? Valorização do professor não é apenas
O que é muito importante, tá bom? Não vamos esquecer dessa parte também. Mas não é apenas aumentar salário, pelo amor de Deus, tá? Se quiser começar por aí, já vai ajudar a gente bastante, tá? Mas passa por um monte de coisa que eu não vou ficar listando aqui, porque a gente vai falar disso com certeza, porque faz parte da gente, né, Tatá? E não valorizar só o professor, mas valorizar a educação, né? A escola, os estudantes, acho que isso é o principal. Todos os funcionários. Todos os funcionários. Faz a escola acontecer. Tudo bem? Então, antes da gente ir para as perguntas rápidas, último aviso técnico, né? Onde que vocês podem acessar o Professorado Podcast? Onde vocês podem ver, ouvir os episódios e só seguir a gente, né? A gente vai falar no final todas as redes, mas só para vocês saberem que os episódios continuam no Spotify, Professorado Podcast no Spotify, tá bom? E os episódios, por uma também decisão nossa, a gente não fez um canal no YouTube do Professorado, tá? Porque na primeira temporada o Professorado era upado no meu canal do YouTube, né? E a Thaís falou que tudo bem para ela continuar dessa forma. A gente não viu muita lógica em abrir um canal novo, em subir um canal novo, que não é simples nem um pouco. Então a gente no YouTube ainda continua no youtube.com/professor Victor Polilo, tá bom? Mesmo porque... conheçam o canal do Victor. Por favor, conheçam o meu canal, tá bom? E as redes sociais eu vou falar no final, tá bom? Mas a gente tem agora o Instagram do Professorado, a gente tem o TikTok do Professorado também, que vão ter os cortes do que a gente tá gravando por aqui, tá bom? Inclusive a gente falando mal do dono do estúdio. Tudo bem? Vamos pra pergunta rápida? Vamos. Então, vamos fazer no modelo que a gente fez, piloto um em um. Pode começar então, tá. Victor, qual foi a sua maior conquista profissional até este momento da sua vida? Nossa, Thaís, você vai começar assim? Você que mandou. Entendi. Cara, acho que a maior conquista que eu tenho é estar ainda na NOC e sendo bem gostado pelos alunos, posso dizer assim, pelos estudantes, né? Porque eu tô na NOC já há 7 anos, né? A gente vai fazer 7 anos, aí você, né? Entramos quase junto, eu entrei um pouco antes. E assim, eu não tive quase problemas nenhum na NOC com relação a estudantes, assim. Então, isso pra mim é uma grande conquista. A constância pra mim é uma grande conquista, né? Então, acho que é isso. A minha é tão mais simples pra você, Thaís. Entendi. Vai lá. Mas vai ser difícil você responder, que eu te conheço. Thaís, um anime. Tô casada com One Piece, né? Não tem como não casar. Tem 7 milhões de episódios, né? Eu tô no meio de One Piece. E One Piece é um espetáculo, assim, é incrível. É muito bem construído. E eu não tinha vontade nenhuma de assistir, porque... O que você ouve falar sobre One Piece? Que é a história de um pirata que estica. Isso anima alguém a assistir alguma coisa? Com 1000 episódios ainda não, né? Jamais. Sim. Mas One Piece é muito maior do que isso, né? É sobre... Basicamente sobre qualquer coisa que você queira pensar da vida, tem naquele anime. Então é isso. No momento eu diria One Piece. Não é o anime que me acompanha a vida toda. É muito recente na minha vida, mas... Qual é o da vida toda? Acho que mais Sailor Moon, talvez. Uhum. Eu gosto muito de Pokémon, sempre gostei. Fiz aniversário sobre isso, inclusive. Sim, eu estava lá. Mas é isso, One Piece. Massa. Um livro do seu último ano, você que leu no último ano, era uma meta sua pessoal ler. Sim, nossa. Um livro do seu último ano. Cara, do último ano, acho que o que mais me marcou... Nossa, mãe. Não precisa ser o que mais te marcou, pode ser qualquer um. Cara, acho que foi Manual Antirracista da Djamila que mais me marcou, assim. Por eu saber que tinha muita coisa lá que eu já sabia, né? Mas tem muita coisa que a Djamila fala que eu não sabia, né? Porque eu sou um homem preto, eu não sou uma mulher preta, né? Então isso você vê o racismo, né? E o antirracismo também, da perspectiva de uma mulher preta, é muito diferente, sabe? Então acho que esse foi o livro que mais me marcou desse ano aí que eu li.
Massa. Um jogo, Tatá. Babaizinho, sempre. Eu tentei pegar né? Não consegui. Quem sabe eu consigo a próxima. Não, é porque, assim, não... É o jogo que me encanta, só isso. Assim. Sim. É o jogo que me fez fazer uma stream na vida. Jamais iria pra Twitch. Jamais. Então é isso. Massa. Uma meta pessoal pra este ano. Bom, pra esse ano, uma meta que eu tenho muito grande é me formar. Tá bom? Pra quem não sabe, gente, eu ainda não sou formado, tá? Nossa, mas você dá aula há 10 anos e não é formado? A vida é essa, tá bom? Mas tô terminando, falta uma matéria. Só uma pra eu sair daquele buraco. Vai dar certo. Claro que vai. Mas é uma das que eu tenho, tá? E a outra, vou falar duas, porque essa também pra mim é muito, muito importante, assim, é que os meus projetos, como os meus projetos presenciais estão indo muito bem, graças a Deus, que os meus projetos digitais, né, online, vão bem também. É isso que eu gostaria, essa é a minha meta. Faltou falar casar com a Carla. A casar com a Carla, mas eu já sou casado, né? Não, mas era uma meta que eu me lembre. Sim, né? Vamos ver como é que vai ser. Você me fez essa pergunta na primeira temporada, eu vou te devolver. Acho que eu não te devolvi. Um teorema. Essa é difícil, hein? Ah, consegui. Na terceira eu consegui. E chega. Olha, eu vou falar só porque eu tenho que responder agora. E agora eu não vou conseguir pensar em nada melhor. Mas vou falar do último teorema de Fermat só por causa da polêmica toda. Entendi. Né? Acho que é uma coisa que desperta interesse dentro da matemática, assim. As pessoas ficam, nossa, mas será que ele sabia? Não sabia? Tem toda a história. Provavelmente, não é o meu teorema preferido, mas acho que... É o mais polêmico, né? É o polêmico. Você gosta de polêmica, né? Não gosto, na verdade, mas acho que no caso convém. No caso convém. Uma coisa que você ama na sala de aula. Estudante. Gente. Não, mas é piegas, mas é verdade. Eu amo gente, amo estudante. Cada um com a sua particularidade, né? Mas eu consigo... e aí, modéstia à parte sempre, né? Porque, enfim. Mas eu consigo me dar bem, assim, com a maioria dos estudantes que eu passo. Então, acho que... E pra mim não existe sala de aula sem estudante e sem professor também. Porque como o professor sou eu, né, dentro da sala de aula, eu vou ficar com os estudantes. Uma matéria que você lecionaria se não matemática. E por quê? Talvez eu me arrependa do que eu vou responder, mas língua portuguesa. Porque... primeiro porque língua portuguesa é incrível e acho que é muito amplo, né? Você fala desde a parte da gramática, literatura, a leitura, ela é muito fundamental para qualquer outro estudo, né? Qualquer área que você for estudar, você precisa ler com qualidade. E eu acho que tem muitas conexões que dá pra fazer com língua portuguesa. As tirinhas, as críticas sociais, acho que é uma área linda, assim. Muito incrível. A última é fácil. Essa é a sua última? Eu tenho mais duas, mas tudo bem. Qual é o sentido da vida? Pra esquerda, sempre. O máximo possível pra esquerda. Sempre que tiver em dúvida, pega o caminho da esquerda. Pra mim, respondendo sério, não que pra esquerda seja errado, tá, gente? Pelo contrário. Mas respondendo sério, pra mim, o sentido que eu vejo na vida é a evolução, né? Eu quero, daqui muitos anos, quando eu não estiver mais nesse plano, eu quero ir melhor do que eu vim, né? Evoluir e ajudar as pessoas, né? E ajudar as pessoas, quando eu falo, parece que é muito pelos outros, e sendo bem sincero, é mais por mim do que pelos outros, né? Quando eu ajudo as pessoas, eu me sinto muito bem, né? Acho que é honesto e sincero dizer isso, sabe? Então, pra mim, é por esse caminho. Boa questão, Thaís. Me permitiu lembrar meu posicionamento político no apêndice, tá? E a minha penúltima pergunta, que eu tenho mais uma, tá bom? Você
São duas em uma, né? Não, uma só. Como você vê o seu futuro na educação? Futuro longo prazo mesmo? Como você vê? Eu tenho muita dificuldade em pensar a longo prazo, assim. Eu nunca sou aquela pessoa que sabe falar, o que você gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos? Não sei. Sim. Só não sei mesmo. Mas quando eu entrei na graduação, eu queria trabalhar com formação de professores. Isso ainda tá no meu horizonte em algum momento. Nossa. Acredito que formação de professores é uma área muito importante de se desenvolver, porque fortalecer quem tá fortalecendo a educação, né? Sim. Fortalecer quem tá fazendo. Justo. Então, talvez, quem sabe. Massa. E a minha última, que é mais palhaçadinha, mas é importante, né? Thaís, 0 é natural e por que não? Ai, lógico que é, né, Vitor? Bom, Thaís, 0 não é natural, a gente sabe disso. Lógico que é, se você quer discorrer sobre isso... Acho que não precisa discorrer, né? 0 é natural, porque assim, existe o conjunto natural asterisco. Por quê? Porque tira o 0. Exato, porque se você não tira uma coisa que não tá. Entendi. Se tá lá, você tem que tirar. Se não tivesse, você não precisava. Bom, ok. Essa eu só coloquei, gente, pra vocês verem que a Thaís, a gente discorda de muita coisa na vida, né? E na matemática também. Por isso que isso aqui dá certo, tá bom? Deixa eu falar uma última coisa? Claro que pode. Eu te perguntei qual é o sentido da vida, mas se a pergunta fosse qual é a resposta é 42, tá? Ah, sempre. Tá? Bom, gente, pra gente terminar esse episódio apêndice, né? Queria agradecer a Tatá por mais uma loucurada nossa, né? Brigadão por ter topado, brigadão por ter entrado no projeto de vez agora. Vamos fazer a segunda, terceira, quarta, quinta temporada, se Deus quiser, até quando for bom. Vamos jogar essa ideia, né, pra mais gente. Vamos que vamos, tá bom? Se quiser dar o seu tchauzinho, as suas redes sociais, que eu vou falar das redes sociais do professorado na minha vez, tá bom? Agradeço novamente, né, da gente estar juntos nessa. Tamo aí. Espero que seja útil pra muitas pessoas também. E sigam a gente no Instagram. Não precisa me seguir se não quiser, mas segue a página do professorado. Por favor. E pra me encontrar é Thaís Inglês, Thaís com TH, Inglês com Z em todas as redes. Massa, gente. O Instagram do professorado é professorado.podcast, @professorado.podcast. A gente ia colocar tudo junto, mas aí a Thaís falou, vai ficar professora do podcast. E aí a gente falou, né? Vamos separar. E aí eu separei com ponto, tá? Então, professorado podcast, tudo bem? No Instagram, professorado podcast, professorado.podcast. No TikTok também é professorado.podcast. No Spotify é só você digitar professorado podcast que vai aparecer. E no YouTube é o meu canal do YouTube, youtube.com/professor Victor Polilo. Victor com C e Polilo com 2 L's no Lô. As minhas redes sociais também todas professor Victor Polilo. Victor com C, Polilo com 2 L's no Lô. Então é isso, gente. Muita gratidão por você estar acompanhando a gente desde a primeira temporada. Muita gratidão por entrarem e conhecerem mais o mundo dos professores, porque assim, a gente tem muita coisa pra falar. Muitas vezes a gente não consegue falar tudo que a gente quer, a gente só consegue falar entre a gente na sala dos professores, né? Mas não pro pessoal assistindo. Então segue a gente, ajuda a gente e assista principalmente, tá bom? E é isso, a gente vê vocês na segunda temporada. Grande beijo. Obrigada e até a próxima. Tchau.